Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 27 anos e eu tenho memórias com o Novo Tempo desde que eu era bem criancinha, bem novinha mesmo. Quando eu ficava com a minha mãe em casa, eu lembro que fazendo as atividades do dia a dia mesmo, na cozinha, ela tinha o costume de deixar a rádio ligada. Então, nós cantávamos louvores, eu gostava muito, lembro que até cantava errado alguns louvores, mas é algo que ficou marcado em mim, porque aqueles momentos em família, aquele momento com a rádio, me trazia muitas felicidades. Eu me lembro exatamente no dia que eu completei 12 anos de idade, em que eu decidi que não queria mais fazer algumas coisas que eu considerava religiosas. Então, foi a partir dali que eu decidi me afastar e começar a frequentar outros grupos de amizade, a assistir outras coisas e resolvi abandonar mesmo o lado religioso, digamos assim. E como que foi essa fase para você, Ana? Foi bem triste. Quando eu estava com amigos, quando estávamos ali reunidos, parecia legal. Mas quando eu retornava para casa, eu me sentia muito sozinha. Eu sentia como se não tivesse motivos, não tivesse razão para viver. A gente tinha um momento ali gostoso, às vezes ria um pouco, mas o retorno para casa sempre era triste. E eu comecei a sentir um peso muito grande, porque eu sentia como se eu estivesse totalmente sozinha e que eu não tinha um norte, eu não sabia as razões pelas quais a gente estava fazendo o que a gente fazia. E na faculdade é um local que a gente conhece muitas pessoas e tudo parece muito divertido, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. E foi ali que eu tomei, acredito que as piores decisões da minha vida. E eu tinha muita ansiedade. Então, a primeira coisa que eu comecei a usar é bebida. Então, comecei a beber uma cervejinha, comecei a beber um vinho, até que foi para bebidas mais pesadas, o uísque. Cada vez ficava pior, uísque, vodka, começando a misturar. Aí depois, como eu já não conseguia beber o tempo todo, para matar aquela ansiedade com tudo aquilo acontecendo e também com as novas amizades que já faziam certas coisas, eu comecei a fumar cigarro. Comecei fumando pouco, até que eu fumava uma cartela de cigarro por dia. E depois, nas festas que eu comecei a frequentar, era bem comum, né, naquela época, com as amizades, a gente sair na sexta-feira, a gente sair no sábado, eu comecei a fazer uso de drogas. E aquilo, eu acredito que foi a pior decisão, porque se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu jamais teria experimentado isso. Foi algo que me levou para o fundo do poço mesmo.